Qual que hoje é o desafio para o tamanho que vocês estão hoje? Legal. Eu acho que é manter, acho que esse alinhamento desde o início, porque inevitavelmente, como o projeto veio já se espalhando em vários estados brasileiros, a gente tem que, acho que um pouco manter esse propósito lá na ponta, né? Uhum. Começando pelo empreendedor. Você falou, poxa, muitas pessoas já não são do mercado. Então, quando você traz um investidor que não é do mercado e que não tem um perfil tão operador, então a gente tem que combinar bem as regras do jogo antes, né? Porque ao explicar para ele o nosso propósito da operação, de como é que a gente faz, o cara entende e começa a fazer parte dessa mesma jornada, das mesmas campanhas, das mesmas regras do jogo. Eu acho que o desafio sabendo que o mercado está cada vez mais competitivo, insistir na curadoria desde a escolha de ponto até a compra de equipamentos, até para que o cara entregue ativos robustos e sustentáveis no médio e longo prazo, sabendo que essa concorrência está cada vez maior. Uhum. E isso pensando para o empresário. Pensando para o cliente, a gente ficar atento ao que é de inovação Uhum. para continuar respeitando o desejo do consumidor daquilo que é e como é que ele consome o fitness. Se a gente ficar preso demais ao modelo que se fazia do início, pode ser que a gente comece a errar sem perceber. Acho que é o que você falou no começo é importante, né? Vocês construíram baseado no que o cliente quer, não no que vocês queriam como aspiração de... Tem que continuar conectado com isso. Se eu deixar de pesquisar, se eu deixar de entender consumidor, e aí isso significa os canais de venda, isso significa o meio de pagamento, isso significa... Então, eu tenho que ter o time conectado com isso, que é comportamento do consumidor o tempo todo. E que a gente procura fazer, levar isso aos franqueados da mesma forma, né? É curioso, porque esse mercado, conforme crescimento, e as pessoas hoje estão mais conscientes e treinam, então, eu treino, eu quero aquele equipamento, aquela modalidade, aquela experiência, tal. Então, a gente vai acomodar isso junto com o que a gente percebe de comportamento do consumidor e delibera com o empresário. Existe, apesar de ser franchise, em algum grau de liberdade. O que a gente faz é acordar esse grau. Perfeito. Então, acho que o desafio é para manter consistência, orientar bem, manter alinhamento, ficar atento aos comportamentos, às mudanças de comportamento do consumidor. E esses Brasis que a gente tem dentro do Brasil? Cara, é uma diversidade gigante. Gigante, né? Gigante. Então a gente está agora, início de 2026, tem uma jornada boa para o Nordeste. A gente já tem novos contratos assinados para lá. E é uma região também bem ofertada, já tem ótimas redes locais muito fortes, outras nacionais muito fortes e tal. Então, mas tem um pouco das particularidades. Falou vários Brasis, né? A gente viveu só na esfera Sudeste e Centro-Oeste, que acho que hoje são os polos onde a Ultra está mais presente. A gente já viveu diferenças. Brasília talvez vocês sejam... Brasília a gente já é a uma maior. praça forte uma lá, praça muito nossa. forte, né? São Paulo e Brasília são as duas mais fortes. Mas, veja... Mas foi estratégico isso, Marcelo? Foi consequência do destino ali? É o que... Eu penso que as duas coisas, né? A gente já sabia, por pesquisa, na época em que estávamos na rede anterior, por exemplo, na Bluefit, quando eu estive por lá, anteriormente na Runner, mesma coisa, a gente já pesquisava e tinha bons colegas em outras redes também para que a gente pudesse trocar informações sobre o potencial de mercado. E a gente já sabia, por exemplo, que as praças de São Paulo, Rio e Brasília era onde, isso era fácil de ver porque era público, era onde a Smart Fit estava mais presente. E conhecendo algumas informações dessas redes, puxa, performavam muito bem. Então, o que lá tem mais? Tem mais gente, obviamente. Então, de maneira populacional já era fácil de entender, né? Os dados de IBGE, e a gente contrata também ferramenta de dados demográficos, e a gente começava a ver onde tinha potencial de volume de pessoas, renda, etc. Mas mais do que isso, porque tinha outras praças que também tinham essa mesma capacidade ou capacidades parecidas, São Paulo, Rio e Brasília já eram praças-alvo do crescimento. Então, já fazia parte da estratégia. E aí, é claro, ao conectar com empresários, juntou a fome com a vontade de comer, porque aí bons empresários com uma boa oportunidade, com praças que a gente queria. Então, a gente
não foi seguindo a estratégia tradicional do crescimento em espiral para onde o braço alcança para depois ir para um outro cluster. A gente já foi para outro cluster em D1, né? Sim. Então a gente já começou crescendo, São Paulo e Brasília quase que concomitante, Cara, né? Então isso também foi uma parte interessante da eu jornada. fiquei impressionado quando eu fui para Brasília, assim, a força da outra em Brasília. Fiquei impressionado mesmo, assim. E eu tenho que tirar o chapéu para a turma de lá. Eles são os grandes responsáveis. O Dalmo carregou, acho que foi o pioneiro e acho que levou essa turma toda, mas todos os empresários que vieram com ele Sim. são incríveis e caras que putz, têm meu total respeito, porque alguns foram retrofits, né? Mas alguns foram empresários que eram de outros segmentos e apostaram no setor. E é curioso, a gente vai construindo amizade. Cara que era de construção civil, rede de supermercado, banco, funcionário público. Então, o cara querendo embarcar no setor fitness. E aí, olhando as histórias reais dos empresários de lá, isso super inspirava essa turma, né? Caramba, o cara que já era do mercado e que já tinha um nome aqui, mesmo assim foi, esse negócio pode ser legal, e deixa eu entender mais. Então foi assim, né? Acho que a gente tinha boas histórias reais desses empresários que só endossaram o projeto. E o trabalho deles, assim, de crescimento interno, quer dizer, todos eles, todos não, mas muitos já se tornaram multifranqueados. Isso também ganhou força, assim, da noite para o dia já tinha, o franqueado de uma loja só já tinha mais 2, o outro tinha mais 4, o outro tinha mais 7. Falei, caramba, o negócio foi crescendo. Mas acho que eu tenho que tirar o chapéu para eles, cara. A turma de lá foi muito competente em fazer isso e numa praça em que, além de redes nacionais como Smart e Bluefit, que já eram super consolidadas lá, ou seja, tinham de 15 a 20 e tantas unidades cada uma delas, quando a gente pisou na primeira loja. Então, caramba, não era um mercado qualquer. E as redes locais, quer dizer, Evolve, Corpo Saúde, Nadart, empresas sólidas, fortes, que estão lá há muitos anos, etc. E aí a gente chegando naquela praça. Então, era desafiador, mas foi uma delícia a jornada, cara. Deu certo. Deu certo, tá dando, né? Tá dando certo. E quando a gente olha essa parte que são dos outros Brasis, hoje Nordeste a gente vê, cara, Norte e Nordeste é um absurdo, né? Aqui na Buckler, a nossa segunda maior praça é Norte. Olha só. Que loucura, né? Então vamos junto, hein, Bruno? A gente tá chegando agora. Junto. Acabamos de assinar lá pro Norte, a gente não tinha. Então vai ser anunciado agora em breve. Então a gente tem um novo grupo parceiro lá pro Norte do país. Então a gente não tinha nenhuma unidade assinada lá até então. Então vai começar agora o processo de implantação da primeira unidade. E na sequência, assim, a gente enxerga também assim, a perspectiva de expansão para essa que era a região do Brasil que a gente ainda não tinha chegado, para 2026 também fazer um bom crescimento. O Nordeste já é alvo porque já tem algumas implantações em andamento, né? Legal. Já tem loja operando na Bahia, vai começar agora Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Ceará. Todos, só não estamos no Piauí ainda com nenhum contrato, mas os outros estados todos já assinados e já em fase de implantação. Cara, que A legal. gente já vai chegar um pouco mais forte agora. E o Norte não, a gente estava, e agora na última feira que teve esse ano, a gente confirmou, na verdade já vinha tratando nos encontramos na feira para celebrar, mas inicia o projeto de expansão para o norte do país.